coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sei. Bem-vindos mais uma vez no nosso querido Monza Experience. É isso, meu nome é Sérgio e estamos aqui na árdua missão de relatar a experiência de dirigir carros antigos ou velhos, como você quiser, do tipo Monza. Aqui nesse canal nos anos de hoje, 2000 no caso agora, 2023. Se você não sabe, temos mais de 200 e tantos episódios no canal e basicamente a nossa experiência ela se restringe a 3 modelos ou 3 exemplares para quem gosta de carro antigo. 3 carros do tipo Monza, exato. Este aqui, como você pode ver aqui em cima, o Monza CCV, fabricado em 1985, um modelo SLE 1.8, exato, carburadorzinho da Alfa 1, 35mm, bem simplesinho, e ele tem alguns opcionais como luzes de leitura no teto e etc, travas elétricas e vidros elétricos, mas ele não tem a direção hidráulica. Não tem a direção hidráulica, exatamente. Não tem também câmbio automático, não tem também ar-condicionado, mas enfim, era um modelinho SLE Super Luxo Sport da época, show de bola. Então é isso, estamos aqui com esse carro, foi comprado lá na cidade de Curitiba, lá no ano de 1985, em dezembro. Peraí, deixa o cara passar que eles estão nervosos aqui. Isso, vamos para cá, muito bem. Além desse, temos também o precursor do episódio passado, precursor não, o estreante, a estrela do episódio passado, a viagem para Curitiba, o Monza 88 SLE 2.0 gasolina, carburador Brosol 3E, automático, com direção hidráulica, só não tem o ar-condicionado. Esse carro fomos para Curitiba, como você acompanhou no episódio passado. Se não viu, é só pegar aí no canal, que é o nosso passeio para gostar de andar de carro, exatamente. E temos também o nosso querido Monza 500EF, aí sim, uma série chamada especial, mais ou menos 6.000 unidades produzidas no Brasil, em comemoração à vitória do Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis em 1989. E não era só para isso que a GM comemorou. Ela colocou esse carro na linha para vender para o público brasileiro pela primeira vez a injeção eletrônica de combustível. Foi um momento em 1990 quando se aposentaram os carburadores, em função inclusive da regra de emissão de poluentes, que naquele momento começava a ficar mais rígida e, portanto, os dias dos carburadores estavam contados. Acabou, não tinha como mais a evolução tecnológica da Brosol, da Weber, de quem você quiser, ninguém mais conseguiria fazer com que a mistura ar-combustível mecânica pelo carburador, por sucção e etc, conseguisse atingir os níveis. Portanto, a injeção eletrônica entrou no Brasil naquele momento e obviamente ela otimizou. Uma das provas disso, né? As emissões de poluentes caíram, evidentemente, e não só isso, os carros começaram a fazer, inclusive, ter mais autonomia. É mais ou menos o segundo momento, digamos assim, da eletrônica entrando para valer no mercado automotivo. É isso. Então, isso, os dias de hoje, após esse momento, não houve mais produção de carburador e isso acabou num declínio e hoje em dia é peça de museu ou de carros antigos como esse aqui, que ainda rodam por aí. De qualquer forma, o segundo momento, ou melhor, o primeiro momento da eletrônica, é legal você saber também. A eletrônica começa a fazer parte da nossa vida automotiva aos poucos, né? Em alguns países mais desenvolvidos, ou seja, que tem não tem tantos impostos e consegue se vender carro mais luxuoso para a classe média, exemplo, Europa. Então ali você consegue ter uma série de avanços eletrônicos já permeando os carros nos anos 70. É isso, revistas especializadas da época mostram os anos 70 com as primeiras injeções eletrônicas de combustível, eletromecânicas num primeiro momento, a ignição eletrônica, que já na década de 70 já fazia parte praticamente dos modelos europeus, mas que aqui no Brasil, só nos anos 80 é que a gente começou a aposentar os platinados, olha isso, né? Então, o surgimento da eletrônica no Brasil, ela começa justamente com os módulos de ignição eletrônica de combustível. Falei errado. É isso mesmo, ignição eletrônica. São aquelas caixinhas da Bosch, geralmente só ela fabricou isso, você não acha muito fabricante disso. A Bosch equipou os modelos nacionais, aposentou, portanto, o platinado, e daí
colocaram os distribuidores, também chamados de distribuidores do formato aranha. Na prática, um distribuidor com campo magnético, uma bobina, e faz com que o sinal eletrônico seja comandado, portanto, por essa caixinha que é o módulo de ignição eletrônica. Bom, o fato é que acabou a loucura de regular platinado, limpar platinado, desgastar platinado. A ignição eletrônica deu uma estabilidade para parte de ignição do carro, passou a ser muito mais confiável. Uma experiência recente, na época que nós tivemos disso, em 1980 ou 81, o meu pai comprou seminovo uma Caravan Commodoro 4 cilindros, uma câmara 4 cilindros, 1979, aquela douradinha com vidro Ray-Ban, o estofamento todo já em tecido marrom, carpete marrom, e ela vinha com platinado. E aquilo era uma desgraça. Meu pai ficava muito nervoso, era um carro que ele usava só nos finais de semana, porque no dia a dia do uso urbano para trabalhar ele usava a velha e boa Variant 1972 vermelhinha, exato, que ele tirou praticamente zero. Então esse era o carro do dia a dia, e a Caravan, já um carro maior para viagem, mais confortável e mais macio, era o carro para viagem, geralmente aos finais de semana para o litoral. Bom, o fato é que no começo da vida daquele carro na nossa garagem, muitos finais de semana a gente carregou o carro na garagem, a Caravan, e vamos de Caravan, que maravilha, tudo confortável, ainda mais eu criança, no banco traseiro, no sofá, e o carro não saiu do lugar, porque ninguém conseguia dar partida naquele carro. Ligava e não ia, a bateria acabava, e aí meu pai ficava louco da vida, e o carro na garagem, aí no final das contas transportávamos as malas para a Variant e íamos de Variant. E aí vinha a pergunta, mas por que o carro não pegava? Não era problema de bomba de combustível, mecânica, não era nada disso. Embora o combustível da época fosse pior, né? Década de 80, o combustível brasileiro não tinha a mesma tecnologia que nós temos hoje. Foi surgindo ao longo da década de 80. Então, a aditivação de combustível naquele momento não existia no Brasil. E se existia, era extremamente raro de se encontrar. Mas eu acredito até que, não pesquisei a história disso, mas eu acho que nem existia. E, portanto, a gasolina era ruim. Mas não era por isso, todos os outros carros funcionavam. Por que só o do meu pai não funcionava? E aí quando eu ia ver, era o problema da ignição. Até que um dia, um iluminado mecânico que meu pai levava o carro falou: olha, você tem que fazer uma outra coisa, não é tão caro, por que você não troca essa porcaria desse distribuidor com platinado? Coloca um módulozinho que já começou a sair na Caravan 80 para frente, nos Opalas, nas Caravans, nos Chevetes e tudo mais. Então, módulozinho de ignição eletrônica da Bosch, a gente prende aqui na lataria do carro, chicotinho, 6 pinos e etc. E o distribuidor vai ter que trocar, vai ter que colocar um distribuidor aranha. E tudo da GM, né? Tudo Bosch, na verdade, né? Mas que a GM já empregava em vários carros, né? Corcel, e na linha GM, na linha Ford, na linha Volkswagen. E por aí foi. E aí o que aconteceu? Meu pai topou. Dali a vida mudou. Nunca mais a Caravan deu problema. Era bater na chave, como se diz, ou ligar a parte de ignição e o carro pegava na primeira, sem estresse, era uma maravilha. E aí foi um excelente investimento. Então, portanto, comemorando o começo da eletrônica no Brasil. Aí depois a injeção eletrônica. E hoje em dia, se a gente vai olhar os novos carros que estão saindo, já os elétricos e tudo, não há como você pensar sem eletrônica. A eletrônica hoje, nos carros atuais fabricados esse ano, ela já comanda absolutamente tudo, a ponto inclusive de controlar se o carro vai parar, a ponto de controlar se o carro vai permanecer na faixa. Se você parar para pensar, em 30, 40 anos de distância, onde a gente dirigia manualmente, ou vou chamar até de analogicamente, hoje em dia você pegar um carro que não precisa nem ser tão luxuoso, mas você pegar um carro, vou pegar o exemplo aqui, Renault Megane, lançando agora, praticamente em outubro, aqui setembro, outubro no Brasil, é um carro que é considerado médio, chamado de crossover médio, enfim, alguma coisa nesse sentido, e tem absolutamente tudo. E o mais impressionante, sabe o que ele faz? Ele inclusive faz o seguinte: se você estiver andando e estiver oscilando a faixa, ele simplesmente corrige para você. Como assim corrige para você? Se você estiver no trânsito e se distraiu e não viu o carro da frente parando, ele breca para você. Pois é, o carro ele é autônomo ou semi-autônomo. O que não é ainda autônomo? Apertar um botãozinho, colocar no Waze e falar assim: me leve, eu vou de passageiro. Nos Estados Unidos, país já mais desenvolvido, com uma indústria um pouco mais robusta e com um custo menor,
você já tem veículos desse. Parece, para quem viaja para lá, não é incomum você estar numa autoestrada e você vê um cara dormindo ao volante enquanto o carro está conduzindo aquele passageiro para o seu destino. É algo impressionante. No episódio passado, se você não viu, tem uma cena, inclusive, que eu comentei, de um veículo ainda movido a combustão da BMW, com condução 100% autônoma. É isso, aperta um botão, o carro vai sozinho. Enfim, a partir do momento que a eletrônica está embarcada, os radares e o tempo de processamento das informações pelo computador de bordo é rápido, você consegue fazer com que o carro se desloque sozinho, porque ele sabe onde ele está, né? Ele sabe onde ele está e, mais do que, ou melhor ainda do que o ser humano, ele consegue saber quais são os obstáculos que aparecem. Então, com muito mais atenção, afinal de contas, aquilo é uma máquina, a leitura está sendo feita o tempo inteiro e ele consegue saber. Então é algo impressionante, é isso que eu queria dizer nesta segunda-feira, num clima agradável. Esperava-se aqui um clima tórrido, porque do pior dia do ano, dos dias mais quentes, mas aparentemente isso não aconteceu. Vamos entrar agora na querida Rubem Berta, em São Paulo. Parece até que a gente vai pegar um trânsito menor, porque toda a galera está engarrafada subindo da praia, que é o que a gente fez ontem. Vamos nessa! No ato contínuo, galera, no ato contínuo você está convidado a andar sobre as 4 rodas daquele que foi fabricado em 1990 e inaugurou, como eu disse ontem, a injeção eletrônica no Brasil. Solta a vinheta conhecida. Como eu gosto. E o conforto? Bancos de couro, volante regulado. Tá bom. Entra no carro, põe o cinto, mas vai com carinho. Monza Classic 500 EF. É um excelente carro. O carro com 2 assinaturas de sucesso. É isso. Nada menos do que o bicampeão mundial de Fórmula 1 para fazer o anúncio, dado que ele ainda era corredor, né? Mas enfim, já falei essa história 660 vezes, né? Então é só para lembrar para aquele desavisado, aquele coitado usuário que chega repentinamente no canal, não sabendo nem o que está acontecendo. Então nessa hora a gente avisa sobre o 500 EF. Lembrando inclusive que na sua época, ou 5 anos depois, alguns aninhos depois, essas coisas que a indústria automobilística lança, né, de carro, versão não sei o que, vou dar um exemplo bem que me ocorreu agora, Gol Copa, não sei o que, Monza Barcelona, das Olimpíadas e outros mais que surgem. Essas tiragens, elas são basicamente estéticas, né, na indústria automobilística. Você tem, e raramente, isso só para quem compra o carro, não significa porcaria nenhuma, né?
Eu lembro quando eu comprei esse carro há mais de 20 e tantos anos atrás, ele já era o 500EF. E eu não dei a mínima sobre isso. Na verdade, a minha ignorância nesse assunto, dado que eu não era um fanático pela General Motors, que ficava lá colecionando as revistas e olha, meu Deus, o frisinho disso e aquilo. Não. Isso não fazia parte do meu dia a dia. Não. Carro era um treco que você tinha, meu pai, por exemplo, para deslocar do ponto A para o ponto B. E alguns carros eram mais legais que outros. É só ser isso. Não tinha mais outra coisa na história. Então, se o Monza, se a GM colocou o preço do 500F nas alturas, se eram 6.000 unidades, se tinha banco de couro, eu lembro que eventualmente eu vi na revista isso, folhei a revista, mas daí a imaginar que aquilo seria a revolução do universo, é um pouco provável, né? Era mais um carro do modelo já conhecido, né? O Monza, lançado em 82, 83, já era mega conhecido, com sucesso e tudo, então se era 500F ou não, na prática nós estamos falando do mesmo Monza. Os frisos eram os mesmos, os vidros eram os mesmos, os componentes praticamente todos. O que mudou? Capa do banco. Em vez do reloginho verde, que já estava ficando demodê, porque já não era mais uma pegada de vanguarda, né? Era uma pegada já ultrapassada, colocaram um computador digital. Computador mesmo, ele calcula, tem um sensor de temperatura num chicotinho que vai lá perto da roda dianteira. Ele media a temperatura externa, é uma das funções que esse computador coloca. Quantos graus Celsius você tem de temperatura externa. Lembrando que ele está posicionado ali perto da roda, então ele pega vento, etc. É um bom local. Consumo de combustível, sensor de velocidade, com também um sensor ligado no câmbio. E basicamente aí ele fazia uma média, né? Média de consumo, velocidade média, enfim, 7 funções ao todo, que hoje em dia não significa muita coisa, né? Qualquer carro faz, mas naquela época era uma novidade. Agora, de novo, também a gente tem que olhar com cuidado essas novidades, porque mesmo na época era mais um negocinho legal que você podia apertar 3 botõezinhos aqui eventualmente, mas assim, a maior parte dos donos de carro, e eu fui dono de carro 500EF há mais de 20 anos, se você perguntar para mim quantas vezes você acionou o computador de bordo, cara, quando eu estava entediado numa estrada, deixa eu ver a velocidade média, até porque ele não tinha efeito memória, né? Não tinha aqui um chip que grava a informação, nada, era tudo instantâneo. Desligou o carro, o que você tinha ali, que foi embora, não tinha muito o que fazer. Então, mas não faz sentido nenhum, ninguém fica, assim, no dia a dia, na vida como ela é, você não fica apertando o botãozinho, né? Descobrindo, o prazer do carro está na direção e obviamente em te levar para A e para B. Não tem absolutamente nada a ver com apertar botãozinho, descobrir qual é a temperatura externa. Nossa, eu não vou dormir se eu não souber qual é a temperatura externa agora aqui na 23 de maio. Pouco importa a temperatura externa para mim, enfim, não faz diferença nenhuma. E mesmo algumas funções, qual é a velocidade média? Tanto faz para mim, eu estou olhando o velocímetro, não faz, não vou fazer nada com essa informação. Masturbação de dados, né? Você não passa a ter nada disso, enfim. Então, e isso até hoje, né? Os carros hoje eles são muito mais videogames do que eram no passado. Telas, e muda isso, muda aquilo, não sei o que. Na prática, tu continua dirigindo, cara. Então, tem que tomar um cuidado com essas baboseiras aí. Agora, as baboseiras antigas acabam levando a carga da antiguidade, né? Então, nossa, o 500... Então, tem que tomar cuidado com essas coisinhas aí que a gente escuta. Mas, na sua época, era um carro de série limitada e que um público muito ligado em carro talvez tenha optado por fazer uso dele, só isso, nada além disso. Deixa eu pegar cá, vamos desviar aqui do caminhão de lixo que está querendo fazer uma conversão, nós vamos ficar de bobeira atrás dele. Muito bem. E tá um dia terrível aqui em São Paulo, um dia meio atípico, tanto é que a própria prefeitura suspendeu o rodízio municipal de veículos agora pela manhã, porque ocorreram algumas lambanças na cidade, travou São Paulo. Então nós estamos aqui, são agora 9 horas da manhã, travou São Paulo. Então uma delas, por exemplo, ocorreu o recapeamento de uma via, só a Marginal Pinheiros, que é um dos principais corredores de São Paulo, e a máquina que fazia o asfalto travou na pista. Conclusão, parou a Marginal Pinheiros, só aí já travou São Paulo. Não contente com isso, o destino resolveu gerar um acidente de trânsito dentro do túnel Anhangabaú, lá no centro de São Paulo, em plena 23 de maio, que é a continuação dessa aqui. Nós estamos na 23, só que é bem lá na frente. Ocorreu um acidente entre carro e moto, parece que grave,
dentro do túnel. Conclusão da história, parou São Paulo porque o helicóptero da polícia militar, olha a viatura passando, o helicóptero da polícia militar, o Águia, pousou nessa pista aqui, na 23 de maio. Não vai dar pra falar agora, peraí. 18 minutos. Ó, nem a polícia anda, hoje a coisa tá feia aqui. E aí, o que aconteceu? Então, o Águia pousou, fechou todas as pistas da 23 e ninguém anda. Acabou São Paulo. Então tá tudo. E aí, como também não tenho o que fazer, eu falei, vamos embora, vai para teste. Então, tranquilo. É assim que o negócio tá. Então, hoje o trânsito tende a estar um pouco pior do que de costume. E agora é engraçado, né? Para você que está na média, o trânsito está muito caótico, mas assim, na média do usuário, como eu aqui, um carro andando, às vezes isso é bom. Olha só a tua frente aí, ó. Por que tô falando isso? Porque às vezes, dependendo do ponto que acontece a tragédia em São Paulo, ele trava uma pista que quem tá mais à frente sai beneficiado. Então, por exemplo, o fato de ter travado estradas, marginal e tudo, pode ter, de alguma forma, mudado o tráfego em várias regiões. E às vezes alguém sai beneficiado no assunto. Você, como uma célula andando no trânsito, muitas vezes pode ter um benefício qualquer. Mas na média, tá um caos aqui em São Paulo. Mas é isso, galera. Então, segundo o ato contínuo, 500 EF, um pouco da história dele e do cuidado que você tem que ter com endeusar coisinhas. E vamos aqui no nosso trânsito urbano. Vou deixar um Turbo Premium só lá pra frente, porque agora o Turbo Premium vai pegar esse carro estranho da Kia Carens. Cara, acho que é o primeiro que eu vejo na vida, talvez o último que eu vejo na vida, porque ninguém comprou esse carro. Tirando o dono aí da frente. Vai saber. É isso, galera. Fui.